Pelo visto, Palumbo, quem realmente... Esse termo, né, de jogos de azar não se aplica só a quem joga, pelo visto também se aplica a quem se mete em lavagem de dinheiro associada a esses jogos. Se deram mal. Se deram mal. Vamos falar então, claro, do caso de Deolane Bezerra, influenciadora, e o seu bloqueio de 2 bilhões de reais, aqui para reacender o debate que a gente trouxe ontem, né, sobre o que é legal e o que não é, afinal, nos jogos online. Trazendo aqui já de cara, Jess, me ajuda aqui a destrinchar isso, porque tem muita dúvida parando no ar, para não socializar a culpa, não generalizar, né? Porque a legalização dos jogos já é uma realidade, a gente tem que lidar frontalmente com isso. Tem um esforço legislativo grande em curso, muito lobby pesado acontecendo em Brasília nesse exato momento, mas, de fato, a gente não pode menosprezar, claro, a extensão desse tipo de distorção e essa indução dessa massa de pessoas, muitas vezes pobres, no cheque especial, torrando o que lhe resta, do pouquíssimo que eles têm. O que você acha? É uma das discussões mais fortes hoje no Congresso Nacional, a legalização dos jogos de azar, até mesmo físicos, como, por exemplo, ter cassino no Brasil, ter essa possibilidade. Mas as bets, desde o ano passado, elas tomaram conta da pauta. Esses jogos tomaram conta da pauta porque eles têm um rendimento, André, muito alto. Então, o governo federal teve o apoio no ano passado, deu apoio, na verdade, para iniciativas que visavam regulamentar essas bets, visando ali que o arcabouço fiscal, não calabouço, quase cometi esse erro, ele tivesse ali um retorno mais positivo e o ministro Haddad pudesse contar ali com esses rendimentos que as bets vão atrair, vão mesmo, para o Brasil. Então, por conta disso, foi o ok inicial ali. Só que agora, nas regras da regulamentação, eles estão entrando nesses debates per si. Então, como que vai funcionar? Então, tem que ter um algoritmo que não está viciado. Em alguns casos, não nos jogos de azar, mas nas bets, a quantidade de apostas, você tem que deixar lá seu CPF, vai ver se você tem um rendimento, qual que é o limite que você vai ter. Então, eles estão montando aí essa legislação. Mas a realidade do fato é, o que a gente está vendo? Que isso é, igual foi em Las Vegas antes, um jeito fácil de lavar dinheiro. E é isso que essa operação denuncia. Então, as autoridades, elas também precisam trabalhar para coibir esse tipo de coisa e não deixar, de fato, problemas como esse que nós vimos no caso da doutora Deolane aconteçam cada vez mais. Isso é grave. E, claro, só um parêntese, tomar cuidado com o tipo de publicidade que se cria nisso. Porque muito influenciador grava a telinha 1000 vezes até ganhar ou faz isso tudo montado para achar que você que sonha em ganhar um dinheiro com isso, você vai ter a mesma sorte de na primeira ganhar e nem ele teve essa sorte. E é no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Santa Catarina, mega operações fazendo as suas vítimas e a gente volta àquela sabedoria popular, né, David? O ser humano só respeita aquilo que ele teme e claro que todos aqueles golpistas aí que estão achando que vão ficar submersos aí sem ser detectados, claro que vendo esses últimos desdobramentos, vão pensar 2 vezes e vão tentar se preservar. O que você acha? Eu acho que o problema não são as bets especificamente, até porque nos últimos tempos, no mês de agosto somente, mais de 100 pediram credenciamento junto ao Ministério da Fazenda e, claro, o governo, por outro lado, também quer arrecadar. Até o fim do ano, a estimativa do Ministério da Fazenda é de arrecadar algo em torno de 3,4 bilhões de reais por meio das bets. Agora, o grande problema, como a gente tem visto, são essas transações que não têm conexões e até mesmo esses contratos que às vezes nem são celebrados por meio de parcerias com esses influenciadores. Como no caso da Deolane, estava até vendo o depoimento dela à polícia, a Deolane Bezerra, ela não afirma com convicção e até mesmo consegue falar de que forma que foram esses contratos. Então a polícia questionou ela sobre as transações feitas com a mãe dela. Ela disse, são contratos de publicidade. Mas ela adquiriu um carro no valor quase de 4 milhões de reais por meio do Esporte da Sorte, né? De um dos sócios do Esporte da Sorte. E aí essas coisas ficam meio que no obscuro. De que forma que foi celebrado esse contrato e de que maneira também que essas negociações foram feitas. Repetindo, né? Claro. Tá legalizado esse tipo de jogo, faz parte do nosso dia a dia. O problema é quando você usa os ganhos, seja para lavar dinheiro ou para propriamente manipular o algoritmo em seu favor e turbinar os seus ganhos em detrimento dos pobres coitados que ficam que nem moscas indefesas nessa teia de aranha, achando que tem alguma chance de se dar bem quando estão ali fadados a se ferrarem no final do dia, né? Mas falando da Deolane aqui, meu caro David, a influenciadora passou a noite na prisão e agora de manhã acontece a audiência de custódia. Instituto Penal esse que o Mota é o fã número 1. Palumbo também. Palumbo gosta, hein? Vamos para Recife agora, onde o nosso repórter Joélio Alves tem mais informações. Fala, Joélio, beleza, querido?
Beleza, tudo bom com vocês? Olha, o negócio aqui pegou, viu? A Deolane pediu aí, os advogados fizeram um pedido de soltura, né? Foi feito pela defesa dela, mas o juiz não analisou a situação e encaminhou o processo para que outro juiz decida. E hoje, a influenciadora vai passar por essa audiência de custódia que deverá definir aí se ela permanece na prisão, né? E ainda não se sabe se a audiência ocorrerá de forma virtual ou presencial, né? E na manhã de hoje foi reforçado aí um esquema de segurança na frente do presídio e dentro do presídio onde ela está, com policiais do Grupo de Operações de Segurança da Polícia Penal de Pernambuco. Tem muita gente fora do presídio, muitas mulheres, né, batendo palmas, pedindo a soltura da Deolane, dizendo que ela é inocente. E, segundo a Secretaria de Ressocialização de Pernambuco, por conta da repercussão do caso, foram tomadas essas medidas de segurança dentro da penitenciária, como eu falei, para garantir a integridade física da empresária Deolane Bezerra e da sua mãe Solange Alves Bezerra, também presa nesta operação em cela reservada. E no início da noite de ontem, nós presenciamos aí a chegada de colchões, né, colchões novos e ventiladores à penitenciária para a cela de Deolane, né? E as irmãs da influenciadora Daiane Daniela Bezerra também foram à unidade prisional, né, durante a noite para visitar Deolane e sua mãe, mas foram impedidas de entrar porque estavam fora do horário de visita, né? Esse momento foi muito marcante porque elas não queriam falar com a imprensa, queriam afastar a imprensa, xingando, inclusive, a imprensa naquele momento. As irmãs pegaram um voo de São Paulo para Recife na tarde da quarta-feira e foram orientadas a retornar no dia de hoje para São Paulo. A colônia penal feminina, as duas irmãs foram recebidas por fãs lá na frente da colônia penal, os gritos de justiça: deixa a família entrar e vai dar certo, mulher. Tá aí, né, esse caso que hoje a Deolane vai passar por essa audiência de custódia. Como eu falei aí, a gente não sabe ainda qual horário que será essa audiência de custódia, mas com certeza será hoje, tá? Joélio Alves, de Recife, para o Morning Show. Sempre preciso. Obrigado, Joélio. Tamo junto e a gente volta com você na medida que os fatos forem se apresentando. Agora, Mota, ainda como um reflexo dessa mega operação, ali atingiu em cheio toda essa rede de operação de jogos ilegais, dessas manipulações todas, lavagem de dinheiro à torta e à direito, teve até, pelo visto, algum envolvimento da Deolane Bezerra mamando na teta do tráfico da maré. O que você achou? Te surpreende? A criminalidade se comunica. Eu fiquei surpreso com esse caso, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, Sorte a sua. Marinho. Não tinha não, quando eu vi a notícia, eu não tinha a mínima ideia de quem se tratava. Fiquei surpreso com o caso. Mas imagino que deve existir um grande número de pessoas assim, né? Sempre existiu muita gente que ganha dinheiro às custas da credulidade dos outros, né? Essa história de jogos, de azar, de apostas, isso para mim não é uma questão jurídica, isso é uma questão de inteligência. As pessoas deviam saber, quem ganha sempre é a banca. Alguém já disse que apostas são um imposto cobrado sobre a burrice. Eu sou a favor da liberdade, cada um pode gastar o seu dinheiro, fazendo o que quiser. Mas se você tiver um conhecimento básico de probabilidade, você vai ver que a chance de você ganhar qualquer tipo de aposta é ínfima. O que acontece é o seguinte, como alguém sempre ganha, né? Alguém sempre tem que ganhar, alguém é sorteado. Você fica sempre com a esperança de que esse alguém seja você. Mas olha, a chance disso acontecer é tão grande quanto a chance de um corrupto ser punido no Brasil. Lamentavelmente. Não surpreende. Minha cara diretora Helena, temos uma foto aqui só para ilustrar o possível elo da Deolane Bezerra com o tráfico da maré. Temos aí a imagem, olha lá, para escancarar. Obviamente ela ali ostentando um colarzão medonho que faz uma alusão ali ao chefe do tráfico da maré. E eu volto àquela famosa sacada, Palombo, do menos educado dos nossos ministros da educação, Abraham Weintraub, que certa vez disse que rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, bicho, se não é porco é feijoada.
Ele tem razão. É pouco ou é feijoada? Olha, ela adora bandido. Agora, porque é bonita, ela tá usando porque era bonito. No mesmo lugar, ela tá no habitat dela. Ela não fala que adora bandido, gosta de enaltecer criminosos. Ela fez essa declaração no podcast. Ela fica falando isso o tempo todo. Aliás, ela sempre falou isso daí, que ela adora bandido. Então, agora ela tá no lugar que tem que ficar mesmo. Agora, eu acho que ela vai acabar saindo na audiência de custódia, viu? Não sei se ela vai ficar presa, não. Se ela não tiver antecedentes, muito provavelmente ela vai sair na audiência de custódia. Espero que não. A verdade é que esse governo ele quer arrecadar. Mas ontem o Mano fez um comentário muito sensato. E a saúde mental dessas pessoas? Para quem nunca entrou, por exemplo, numa loja de bingo, né? Numa casa de bingos, quando tinha aqui clandestinamente, e até legalizado, pode reparar que não tinha janela, não tinha relógio, justamente para a pessoa perder completamente a noção. E quando nós íamos fechar, fechei algumas casas dessas daí, eram, na maioria das vezes, senhoras, aposentados, pessoas que não tinham nenhum tipo de ocupação, mas tinha algum tipo de renda. E literalmente torrava. E quando a família chegava, porque a gente sempre avisava a família, era um alívio. Eles falavam assim, graças a Deus vocês fecharam isso. A minha mãe, a minha tia, a minha avó estão se destruindo nisso daqui. A gente tem que tomar conta também da saúde mental, como bem disse o Mano ontem. E se não o fizermos, a gente só vai estar... Assim, é uma bola de neve. Vamos empurrando aí com a barriga, esperando que um dia isso aí não vai cobrar o preço, que já tá, vamos ser muito bem sinceros, mas sempre importante não generalizar e separar coisas que são realmente legais, legítimas e já operando a todo vapor, de realmente todo esse tipo de perversidade, distorção e maldade que a gente está vendo. Onde é que está essa linha aqui? Qual é o limiar, afinal de contas? David, me ajuda. Não, é muito difícil. Eu até conversei com algumas pessoas que atuam em investigações, promotores, porque recentemente a gente fez uma operação contra fintechs, por exemplo, de bancos digitais, onde 8 bilhões foram sequestrados também em bens e tudo mais. Uma operação parecida com essa das bets. E os promotores disseram a dificuldade está em comprovar a licitude do dinheiro. E aí, a ilicitude também, a gente tem o ônus da prova. Então, para conseguir comprovar que houve uma fraude, ou senão que o contrato não foi bem celebrado, que não foi bem aquilo. Como, por exemplo, eu posso celebrar aqui um contrato com o Mano e falar, o contrato é de 1 milhão. Você me paga, depois eu te devolvo 500 mil. Então, isso que é difícil de comprovar. E é isso que a Deolane também está sendo questionada. É sobre essas transações financeiras suspeitas. Por isso que foi imputado a ela o crime, de acordo com a investigação de lavagem de dinheiro. Vou me socorrer na voz da ponderação. Meu amigo de fé, Mano Ferreira, me ajuda aí. Para você, qual é o limiar? Qual é a distinção que a gente pode fazer entre operações legítimas, legais, operando aí tranquilamente, dando essa recreação, por assim dizer, já as distorções que acabam levando para só maldade para baixo? Para isso é importante que o império da lei seja implementado no Brasil, seja restaurado no Brasil, né? Ou seja, a gente precisa ter uma regulamentação clara de quais são os critérios que tornam o tipo de jogo legal, e aí tem várias questões. Por exemplo, a probabilidade de vitória, como estava explicando o Mota, precisa ser transparente. A pessoa, na hora que vai entrar num jogo, precisa ter acesso a qual é a chance de vitória, qual é o tipo, porque também tem as diferenças entre o jogo de azar, que é quando é uma probabilidade dentro objetiva, você basicamente tem uma chance dentro de um universo específico, então você consegue calcular exatamente qual é a probabilidade de vitória. Existem outros, por exemplo, quando você faz uma loteria esportiva, você está apostando no resultado de um jogo de futebol. Isso já não é jogo de azar, porque, em tese, há possibilidades maiores ou menores conforme o seu conhecimento daquele mercado, daquele jogo, conforme o desempenho esportivo de quem você está apostando. Então já é um tipo diferente de jogo. O ponto é, essas questões precisam todas ficar claras para que o consumidor adulto seja capaz de fazer uma escolha. E aí a fraude é quando a empresa diz uma coisa e, na verdade, a forma de funcionamento é outra. Aí claramente não é uma atividade ilícita, é fraude, porque você está enganando o seu público. E a gente discutiu também, Marinho, sobre o algoritmo. É assim, funciona dessa forma quando ele é viciado. Então ele vê a quantidade de apostas que tem. Por exemplo, eu vou lá fazer um jogo e vou determinar que o Marinho, jogador do Botafogo, ele vai fazer um gol aos 10 minutos do primeiro tempo.
E aí ele vê a quantidade de pessoas que apostaram nesse lance, ou até mesmo no primeiro gol seria do Botafogo, por exemplo, que você é botafoguense, ele vê qual a probabilidade de menos pessoas acertarem. Então isso que não pode ter no jogo. Sim. Isso que deve ser identificado. Só que para você conseguir identificar isso por meio de uma investigação, é muito difícil. É difícil. E no momento que a gente vai fazer um rápido break para você que está nos escutando, sintonizado aqui no Morning Show, daqui a pouco a gente está de volta. Mas olha só, a gente fala aqui, obviamente a Deolane Bezerra acaba roubando as manchetes, aquilo que a gente trouxe ontem, né? Peixe grande, você vai precisar de uma rede larga. Mas pelo visto são redes largas que estão sendo lançadas aí Brasilzão afora e pegando aí esses peixes maldosos, por assim dizer, dentro desse oceano, dessa jogatina toda. Pelo seguinte, vale a pena mencionar aqui que 50 mandados judiciais estão sendo cumpridos nessa manhã, na Bahia, Goiás, Ceará e Espírito Santo. E vale a pena mencionar que os alvos, primeiro, era um influenciador que tem mais de 400 mil seguidores e também um rifeiro profissional com mais de 1,5 milhão de seguidores. Vamos entender exatamente quem são esses personagens maravilhosos, meu caro David de Tarso. Exatamente isso. Então, aquela velha história, né? Olha só, estou aqui rifando um carro de luxo e você pode ganhar comprando apenas um número. Até estava brincando aqui antes com o Palumbo, que ele tem um Opalão SS, coisa mais linda. Eu falei assim, vamos montar uma rifa? E aí a gente anuncia essa rifa, ganha dinheiro e vai pra cadeia. E volta e volta pra gente, assim, o dinheiro, né? Vamos ter que contratar o PP. Porque é uma coisa, assim, absurda. E as pessoas, infelizmente, acabam acreditando nessa conversa. E vários influenciadores têm feito isso. Só em uma das contas tinha mais de 1,5 milhão de seguidores, né, na NAM Promoções, que até a página foi retirada do ar por meio dessa operação. E essa operação, inclusive, identificou que um dos chefes do tráfico de drogas em um dos estados, ele acabou resistindo à prisão e foi morto no confronto com a polícia. Então, há toda uma rede ali e o crime organizado também sendo infiltrado, porque o crime organizado está chamando a atenção de um esquema de lavagem de dinheiro e também de obtenção de recursos, porque eu trafico aqui, consigo comprar esses veículos de luxo, esses celulares, né, que são rifados também, além de motos, e aí eu consigo obter um ganho financeiro, além também da questão da lavagem de dinheiro. Então, o Ministério Público e a Polícia Civil têm avançado cada vez mais nessas operações, só que tem crescido cada vez mais também a quantidade de influenciadores que estão se utilizando dessas rifas, que na verdade é só para beneficiar a própria quadrilha. Então é isso, meus queridos telespectadores aqui, ouvintes também, tenham um critério, caso vocês, enfim, tenham essa tendência ou estejam, enfim, realmente acionando esse tipo de recreação, por assim dizer. Não caia em golpe, tenha critério, preserve a sua posição e se você conhecer alguém que possa estar já nessa vibe toda, também oriente eles aí, porque é um atrás do outro. Vocês estão vendo o tamanho desse buraco. Jess, o que você acha? Não, eu acho incrível isso, André. E eu queria até dar uma dica para as pessoas, porque eu acho que o Brasil é um país incrível, mas que as pessoas constantemente passam pano para quem faz errado, para quem engana, para quem está tirando proveito da boa fé dos outros. E é isso que a gente tem que combater. Influenciadores muito bons existem pelo Brasil inteiro, mas existem pessoas que estão usando desses jogos para ganhar dinheiro, para te enganar e principalmente para tirar de quem menos tem. Nós vimos pesquisas indicando que essas apostas, esses joguinhos estão sendo usados para as pessoas imaginarem que vão pagar conta. Olha a mentiraiada que eles geram para isso. Então sabe o que vocês deviam fazer muitas vezes? Vocês deviam tomar muito cuidado com as pessoas que vocês seguem, para que não seja esse tipo de pessoa criminosa que quer passar a perna nos outros, que quer enganar, que quer tirar dinheiro lá 22 milhões, 30 milhões de seguidores, fazendo as pessoas cada vez mais de bobas. Isso é também um tipo de crime, isso é falha de caráter, isso é falha de moral. Como nação, a gente precisa endereçar isso e parar de dar palanque para esse tipo de maluco. Vamos aplaudir! Boa, Jess! Vamos aplaudir! Muito bem, como sempre. Esse comentário, acho que não tem mais nada para falar, né? É aí que você se engana, meu caro Paulo. Pelo seguinte, você achou que a nossa cota de golpistas aqui, merecendo ter a cara deles escancarada aqui em rede nacional, tinha